Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós daremos início à nossa apostila verde, onde temos a unidade 4, que tem como tema Oriente, aí vou eu. Nós iremos estudar um pouco da cultura que a gente tem lá do outro lado do mundo. Nós moramos no lado ocidental do planeta Terra, que é essa parte em azul, e nós vamos estudar sobre a cultura oriental, que é essa parte em vermelho, ok? E aqui nós temos um elemento muito interessante e característico da cultura oriental, que é um tapete voador. Vocês já ouviram falar sobre a história desse tapete voador? Quem é que usava esse tapete voador? O que significa esses tapetes tão bonitos? Vamos conhecer um pouco? Começando a viagem. Você já ouviu falar sobre o livro As Mil e Uma Noites? Essa obra conta a história de Sherazade, esposa de um rei persa que, com inteligência e muita imaginação, contava histórias que nunca acabavam. Isso mantinha seu marido curioso sobre o final das narrativas. A moça emendava um conto a outro e essa estratégia seguiu por 1001 noites, o que justifica o título do livro. Vamos conhecer um pouquinho mais e uma das histórias contadas por Sherazade. Pessoal, hoje a gente vai ver uma história das Arábias. É uma história cheia de aventura, cheia de emoção. Ela se chama As Mil e Uma Noites. Era uma vez, e quando aquela história acabou, começou outra. Num lugar muito distante, havia um costureiro e seu filho, chamado Aladim. Aladim. E Aladim estava lá, no alto também de uma montanha, quando de repente, saltitante, passeando, ele viu ali no chão uma lâmpada toda suja e empoeirada. Então, Aladim pegou a lâmpada suja e empoeirada e limpou um pouquinho aqui, limpou um bocadinho ali. E não é que na mesma hora um gênio saiu de dentro da lâmpada e ainda disse que ia realizar 3 pedidos de Aladim. 3 pedidos de Aladim? Nossa, mas como é sortudo esse Aladim! É sortudo mesmo. E que pedido? Quais os pedidos que ele fez? Quais os pedidos que ele fez? Quais os pedidos que ele fez? Conta. Ah, pois então, meu rei adoraria, mas parece que vai ter que ficar pra amanhã. Pra amanhã? E assim, com suas histórias fabulosas, Sherazade encantou o rei por 1001 noites, salvando as mulheres do reino das garras do poderoso rei Shahryar. Mostrei para vocês somente um resumo para que vocês pudessem entender como acontecia essas histórias que nunca acabavam. E um dos personagens que foi citado é um personagem de uma história muito conhecida, que é sobre o Aladim, onde ele encontra uma lâmpada mágica na qual morava um gênio que lhe concedeu a realização de desejos. Entre eles, um tapete mágico que podia voar levando seu dono para qualquer lugar. E é aí onde nós iremos conhecer um pouco mais sobre a arte milenar de fazer tapetes, que além de funcional, ou seja, para proteger as pessoas da friagem do chão, ele passou a ter uma função decorativa. Vamos ver um pouquinho mais também sobre os tapetes orientais. O tapete persa mais antigo que existe é o tapete pariziki, que
porque ele é datado do ano de 2000 e pouquinho antes de Cristo. Então é um tapete muito antigo. Então a cultura do tapete persa é uma cultura milenar, uma cultura muito antiga. O que é o tapete persa? O tapete persa é o tapete que é produzido no Irã. O tapete que é feito no Irã é o tapete que é o tapete persa, porque o Irã é a antiga Pérsia. Então todos os tapetes produzidos no Irã são os tapetes persas. Os outros tapetes produzidos no Afeganistão, na Turquia, no Paquistão, na Índia, na China, são tapetes orientais. São tapetes feitos à mão, são tapetes artesanais, feitos com fio de qualidade, com lã de qualidade, mas são tapetes orientais, não são os tapetes persas. O tapete persa, que é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, é o tapete produzido no Irã. Os tapetes iranianos são os tapetes que são feitos, eles se dividem em duas categorias, os tapetes tribais, que são os tapetes produzidos em tribos, são tribos nômades, então é o Shiraz, o Hamadan, o Bakhtiar, são tapetes que são feitos nas tribos, são tapetes em tons avermelhados, tapetes com tintas naturais, cores que são cores da natureza, né? E os tapetes de cidade, que aí são tapetes mais finos, que tem os pontos mais fininhos e tudo, são os tapetes feitos em cidades, hoje em dia são feitos em grandes cooperativas e tudo. Os tapetes tribais são os tapetes que eles carregavam, ele faz parte da cultura do povo iraniano, porque eles são os tapetes das tribos nômades, é o pedaço da casa que eles carregam. Então eles carregavam os tapetes, então vem as tendas e tudo, e à medida que eles iam se locomovendo, o piso da casa é o tapete. Então é dali que vem a única parte da casa deles que eles conseguiam carregar por onde eles iam passando. Tradição muito antiga, que vem sendo praticada há séculos. Da mesma forma, nó por nó. O seu acabamento é como uma moldura. A seguir, vem o fogo. Depois, a água. E assim são os tapetes orientais. Magia, beleza, mistério. Tudo nos tapetes tem um significado. Suas cores, seus desenhos, histórias e mensagens mágicas. Os tapetes orientais cada vez mais assumem status de verdadeiras obras de arte. Viram só que interessante? Vocês já conheciam algumas características dos tapetes orientais? Eles são bem bonitos e criativos, não é mesmo? E aqui na página 6, nós temos a forma estrutural de como esses tapetes eram produzidos. Vejam só. Vamos começar de fora para dentro. Nas laterais nós temos a borda secundária externa. Depois nós temos a borda principal, que é essa mais grossa. Depois nós temos a borda secundária interna. Temos os cantos, que são os desenhos onde eram feitos, também aqui nessa parte. O campo, que era essa parte maior, onde também eles poderiam desenvolver outros tipos de desenhos com outros tons de cores. E ao centro nós temos o medalhão central, onde tinha um desenho diferenciado, um arabesco, folhagens, flores, formas geométricas, entre outros elementos visuais. E acessando a realidade aumentada, vamos ver um tapete persa voador. Olhem só que legal. E aqui são alguns tipos de tapetes, onde nós temos que identificar qual é o tapete que o Aladim costumava usar. Você sabe mais ou menos qual é o estilo que ele gostava, que ele tinha preferência em usar? É o primeiro, o segundo ou o terceiro? Vamos ver se é o primeiro. Tapete arraiolo português. Não, não é este, tá? Infelizmente não é este. Será que é o tapete belga, o terceiro? Também não é. Vamos tentar o do meio. O tapete persa, isso aí. Pegue seu tapete voador e vá em busca de uma grande aventura. Olhem só que legal.
o Aladim voando com o seu tapete. Se você quiser abrir esse jogo, você pode abrir ele pela realidade aumentada, esse ícone que nós temos aí na apostila, ok? E como nós vimos no vídeo também, os tapetes eles são feitos por meio de um processo chamado tecelagem. A tecelagem pode ser realizada de forma artesanal em teares manuais ou de forma industrializada em fábricas utilizando teares complexos. Com esse processo são produzidos não só tapetes, mas diferentes tipos de tecidos. Viram só que interessante os teares? Por isso então temos uma grande valorização dos tapetes persas e orientais, porque eles na maioria das vezes são feitos à mão por artistas e artesãos que trabalham utilizando a técnica de tecelagem, tá? Então, por hoje é isso, pessoal. E até a próxima aula. Abraço, tchau!